Esse aqui todo mundo já conhece. Pastor Iago Martins, nesse vídeo ele vai falar que é uma burrice do católico confiar nas mãos da igreja a missão de interpretar as Sagradas Escrituras. É o pensamento protestante. Eu posso interpretar por mim mesmo, eu posso fazer a minha interpretação, eu não dependo de ninguém. É por isso que aconteceu tantos ultrajes depois da Reforma Protestante, mas nós vamos respeitosamente ouvir aqui a argumentação do pastor Iago e depois nós vamos ouvir aqui um grande catequista católico, o Frei Ângelo Faitanin, ex-protestante, falando do mesmo tema. Vamos comparar a fala de ambos aí e ver quem é mais coerente. Vamos lá, vamos analisar aqui o pastor Iago Martins. Já tentou discutir com um católico romano devoto sobre a interpretação da Escritura? Ele vai dizer, você é muito orgulhoso. Você acha que tem poder, autoridade e capacidade de ler a Bíblia e entender? Há 2000 anos de tradição católica. Você sabe mais do que Aquino? Você sabe mais que Agostinho? Como é que você se defende disso? Quando a sua interpretação teológica vai contra os 2000 anos de interpretação católico-romana. Quando ele te pergunta se você sabe mais que Tomás de Aquino. Vou dizer o quê? Sei? Pelo amor de Deus, não sei. Eu quero escrever a suma teológica. Como é? É porque alguns tentam aí, com as suas argumentações, transparecer que sabem mais que Santo Tomás de Aquino mesmo, infelizmente. Pega eles, nossa. Eu posso defender uma interpretação bíblica que vai contra um teólogo mais inteligente do que eu, uma tradição mais antiga do que eu. É uma humildade muito pungente. Eu não posso pensar muito, porque houve uma religião que pensou por mim. Eu não preciso saber interpretar o texto bíblico. Há quem saiba por mim, porque eu não sou tão inteligente, eu não sou tão esperto, não sou tão capaz. O magistério faz isso por mim. A humildade da postura católico-romana, de evitar o próprio raciocínio sobre o texto, é uma humildade que provém do diabo, onde você baixa a sua capacidade de interpretação bíblica e entrega a sua leitura bíblica na mão de outras pessoas para que pensem por você. Isso é falso, né? Nós não renegamos e ignoramos e jogamos de lado o nosso cognitivo e a inteligência, que é um dom dado pelo Espírito Santo, e não é uma humildade dada pelo diabo, porque o diabo não pode dar virtudes e humildade é uma virtude. Então aí um erro teológico grotesco, né? Esse tipo de pregação que coloca as virtudes, atribuindo as virtudes ao mal, né? Mas nós vamos ouvir aqui o Frei Ângelo, e em cima da fala do Frei Ângelo é que eu vou fazer também a minha catequese nesse vídeo aqui. Vamos ouvir o Frei Ângelo. O erro protestante para mim é esse, querer ler a Bíblia sem a igreja. E a própria Bíblia já diz isso. A Sagrada Escritura não é de interpretação pessoal. A própria Bíblia diz isso, que ela não pode ser interpretada de forma pessoal. Temos uma fala muito grande aqui do Frei para analisar, tá? É porque eu vou fazer na catequese em cima. Então o Frei traz à luz esse texto bíblico aqui, ó. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Eu não posso, ao meu bel prazer, interpretar as Escrituras sozinho. Eu preciso, sim, da igreja. Eu preciso, sim, de alguém que tem autoridade e, sim, capacidade elevada a minha de interpretar as Sagradas Escrituras, de me dar a correta exegese, pelos pais da igreja, pelo Romano Pontífice, pelo magistério da igreja. Eu acho que seria o contrário do que o pastor Iago Martins traz. É uma postura de orgulho achar que eu não preciso da igreja, ou que eu não preciso de qualquer outra pessoa que tenha uma capacidade que eu não tenho. Isso não quer dizer que eu sou burro, como o pastor Iago Martins afirma ali. Não é mesmo? Então nós precisamos entender isso. A igreja recebeu essa missão. E o Frei vai falar disso aqui. Vamos ouvir aqui o que o Frei fala. Então, se não é de interpretação pessoal, quem tem que interpretar? O magistério. Pronto. Só que o que faz Lutero? Tira o magistério. O Frei responde. Então, se eu não posso fazer uma interpretação pessoal, quem pode fazer essa interpretação? Então, o apóstolo Pedro, ele nos faz uma lembrança aqui em apontar para aqueles que deturpam as Sagradas Escrituras, justamente por causa de sua interpretação pessoal. Vamos ao texto aqui. Nelas, há certas passagens difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes deturpam, como também as demais Escrituras, para sua própria perdição. Então, note que quem o apóstolo Pedro está chamando de ignorante, como disse o Iago Martins, não é aquele que confia a interpretação das Escrituras nas mãos da igreja, e sim aquele que faz a interpretação pessoal sozinho. É o contrário, senhor Iago. E o próprio apóstolo Pedro te refuta. Outro ponto que trouxe o nosso querido Frei Ângelo é a importância da igreja, e o próprio catecismo ensina isso.
A missão de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 85. Mas isso não está na Bíblia? Tá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A coluna e sustentáculo da verdade é a igreja do Deus vivo. Então tá aí. E agora o Frei Ângelo começa a falar de Lutero. Magistério. Tira sacramento. Tira tudo. Aí sobra só o livro. Lutero realmente ele tem essa postura, né? Ele foi contra muitos dos sacramentos, começou a contrapor a igreja com a desobediência, está aqui um vício, um erro, um pecado, a desobediência, né? Aqui vale a pena a gente falar de virtudes, pecados, vícios, porque o pastor Iago parece confundir tudo isso quando fala que eu posso receber uma humildade pungente do inimigo de Deus. Humildade só vem de Deus, pastor Iago Martins. E sim, Lutero, ele se contrapôs à questão das obras que estavam bem explícitas no livro de Tiago, por exemplo, né, que vai contrapor o seu pensamento da sola fide. Ele teve que se ver com o próprio apóstolo Paulo, com os textos de Paulo que enalteciam a tradição, derrubando o seu conceito de sola escritura, por exemplo. E a partir disso, vai surgir o que na igreja? Várias divisões. E é isso que parece que o Frei vai falar aqui agora. Vamos ouvir aqui. E o livro sozinho faz confusão. Foi o que virou o cristianismo, um caos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, 32 a 33. Deus é Deus de paz e não de confusão, tá? Para que você esteja com Deus é necessário que você seja obediente e submisso, por que não usar essa palavra, à igreja, que é mais sábia que você. Uma vez eu estava evangelizando lá em Belo Horizonte, falando de Jesus para uma jovem, e ela me perguntou assim, peraí, mas qual Jesus está me falando? Ué, o Jesus da igreja batista ou Jesus da igreja... Então assim, o problema do protestantismo não vê isso. Mas eles rasgaram a túnica de Cristo e hoje, já não, se não fosse a igreja católica, mantendo firme nesses 2000 anos uma doutrina, o mundo não saberia quem é Jesus. O mundo não saberia o que... O mundo não saberia quem é Jesus. Olha que bonito isso. Justamente porque a igreja guardou para nós a Sagrada Escritura. E não somente aquilo que está escrito, mas conforme também já vimos aí no Catecismo da Igreja Católica. Guardou para nós a tradição. Ela é a guardiã do depósito da fé. É a igreja. Tá? Então a moça fala assim para o Frei: de qual Jesus você está falando? Da igreja X, Y ou Z? Peraí, não é um Jesus só. Por que ele fala isso? Porque nós vamos ver muitas divisões, contrapontos e objeções entre eles mesmos. Um acredita no sábado, o outro no domingo, o outro não aceita o batismo infantil, o outro já aceita. Entende isso? Então é por isso que o Frei está trazendo essa questão aqui. E é interessante que o próprio Catecismo da Igreja Católica também vai falar sobre esta questão das divisões, que sempre existiram na igreja, mas que não foram vistas com bons olhos pelos apóstolos. Vamos ao texto aqui, ó. De fato, na igreja de Cristo subsistem muitas divisões. Desde o começo surgiram cismas, que o apóstolo censura severamente como condenáveis. Catecismo da Igreja Católica, número 817, porque o apóstolo vai dizer que não haja dissensões, divisões entre vós. E o que gera divisão? Cada um querer interpretar a Sagrada Escritura ao seu bel prazer, ao seu modo. É por isso que o Frei trouxe essa questão aqui. Vamos continuar aqui. Pediu Jesus. É verdade, porque a subdivisão do protestantismo é tão grande, você tem um leque tão grande, né, que a coisa, você já não sabe mais o que é. Você não sabe. É aquilo que eu sempre falei, coloca aí numa mesa, né, sentados numa mesa, discutindo um pouco de teologia, um batista, um adventista, um arminiano, você verá o tanto de divisões nos pensamentos, de objeções que eles vão colocar uns com os outros. Ah, mas isso existe também dentro da Igreja Católica. De certo modo, sim. Mas todos aqueles que tendem a uma divisão, pouco a pouco, deixam de ser considerados católicos. Porque isso aqui é irrefutável que eu vou falar agora. O que nos une é o magistério da Igreja e a obediência à Igreja por meio do Romano Pontífice. Então, todos que se afastam desse modelo também podem ser considerados aqueles que estão se afastando do catolicismo, embora se denominem ainda como católicos. Tá? Isso precisa ficar bem claro aqui. O povo não sabe mais quem é Jesus. O que Jesus pediu? Pediu para guardar o sábado ou não? Aí, ó. Não, mandou guardar, tem que guardar. Vem o restante do cristianismo? Não. Tem que batizar criança ou não tem? O que Jesus mandou fazer?
Questão do pé do Não batismo. batiza. Então, assim, o protestantismo não percebe o caos que eles arrumaram. E a gente fala tudo isso com muito carinho pelos nossos irmãos protestantes. Primeiro aqui a questão do caos, né? É um caos, porque Lutero, ele recebeu ali incentivo para que não fizesse o que ele fez. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Ele recebeu o conselho da igreja. Ele teve a oportunidade de se retratar, de mudar o seu pensamento desobediente. Ele recebeu conselhos de amigos. O Erasmo de Roterdã disse, olha, se você conseguir implementar isso aí, o cristianismo vai se dividir, e foi o que aconteceu. Tá? E aqui agora ela fala uma questão interessante que eu defendo também, né? O respeito aos evangélicos, vamos ver. Evangélicos, porque a gente percebe que eles não conseguem enxergar além daquilo, né? Eles têm muita boa vontade, querem fazer a coisa muito direita, com todo respeito a eles, mas eles não estão enxergando o que tem por detrás ali. Já tentou discutir Justamente, aí entra a fala do pastor Iago, que graças a Deus nós já ouvimos, não precisamos ouvir novamente. Então notem que tudo isso que o Frei trouxe é muito latente, muito real, né? E nós não podemos fechar este vídeo, esta refutação, sem mostrar que os pais da igreja, né, também tinham esse pensamento de unidade, de respeito para com a igreja. De que eu devo sim submeter o meu intelecto, o meu cognitivo, a minha inteligência à igreja, sim. Porque senão, sim, eu vou estar dizendo que eu sou mais inteligente que a igreja. Isso não quer dizer que eu estou reconhecendo, eu não tenho inteligência nenhuma. A inteligência é um dom dado pelo Espírito Santo, conforme nós podemos ver em Isaías capítulo 12, versículo 1. A inteligência é um dom. Por exemplo, quando nós olhamos para São Cipriano, que vai enxergar toda essa questão que tratamos aqui como uma família espiritual. Quando ele fala na sua obra da Patrística, a unidade da igreja, né? Unitate Ecclesia. No número 6, para ser exato, ele vai trazer uma frase que no futuro foi deturpada, inclusive por alguns católicos, que falam assim, não pode ter Deus por pai quem não tem Maria Santíssima como mãe. Não, São Cipriano não disse isso. O que ele disse foi isso aqui, ó. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. De Unitate Ecclesia, número 6. Então, é necessário vermos que a igreja é nossa mãe. E qual é o filho orgulhoso a tal ponto de pensar que a sua mãe não pode lhe direcionar a vida, lhe educar? É nesse sentido que no tema Interpretação das Sagradas Escrituras, nós nos portamos como filhos e não como protestantes. Filhos da igreja. Nós olhamos para a igreja. Nós entendemos o que ela nos ensina por meio do magistério, por meio da sagrada tradição, por meio das corretas, históricas e cravadas exegeses feitas pelos pais da igreja, por exemplo. Né? Eu termino com esse ponto aqui. Ó. A sagrada tradição e a sagrada escritura constituem um só depósito. Depósito sagrado da palavra de Deus, confiado à igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 97, né? E tinha que ter uma gagueirinha aqui no vídeo. Vocês acham que eu vou editar isso? Se você está vendo esta tela preta, é porque você sabe que eu não vou editar. No finalzinho do vídeo, dá uma gaguejada. Mas vocês entenderam aí o ponto do catecismo que diz: a sagrada tradição, a sagrada escritura fazem parte de um depósito que também é sagrado. E esse depósito é confiado à igreja. Sim, senhor Iago Martins. Vamos continuar obedecendo à igreja. Vamos continuar olhando para ela como a fiel, a capacitada, e é uma capacidade que vem por Deus, de interpretar as Sagradas Escrituras. E sim, de nos dar as corretas exegeses dos textos sagrados e também de nos confiar os riquíssimos tesouros da tradição apostólica. Se você gostou desse vídeo, interaja. Eu vou pedir para você a bênção de Deus para que você possa perseverar nos seus estudos e assim sempre se dispor e estar pronto, né, a defender a fé católica. Benedictio Dei Onipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pega eles, Nossa Senhora. Não está na Bíblia isso aqui, é uma frase minha mesmo.